esse ponto que eu vou comentar agora, né, se encaixa na parte de enablers, né, esses facilitadores, em qual tópico, né? O tópico de quando eu devo criar esses enablers e quando eu não devo criar esses enablers. Quando que eu tenho que encapsular um conjunto ali de ferramentas ou extensões para determinada coisa que vai fazer sentido e vai entregar realmente valor. Quando que eu tenho que fazer isso e isso não vai representar um perigo ou vai ter alguma consequência lá no futuro. Então aqui eu vou dar alguns exemplos para que fique claro e eu acho que vai ajudar também a clarear na cabeça de vocês o que é um enabler, né? O que é um facilitador, com esses exemplos práticos, tá? Lembrando que aqui eu estou falando, né, especificamente de enabler arquitetural, ou, né, se a gente puder ter essa abertura de falar um enabler para o desenvolvimento de software, um código ali encapsulado, empacotado, que vai facilitar alguém em outro projeto, tá? Podemos tratar até como se fosse um pacote aqui, né, entregue através de um pacote. O fato é que, na maioria das vezes, o objetivo de um facilitador é uniformizar ou padronizar a implementação de um padrão ou ferramenta. Então, você quer, eu dei o exemplo do log, né? Você quer fazer com que todo mundo siga o mesmo padrão. Então, você deixa essa parte um pouco mais restrita e abre algumas opções apenas para ser configurado essa forma como vai utilizar o log, por exemplo, né? Um dos principais motivadores quero padronizar e uniformizar. Eu vou ter um carinho especial para criar esse facilitador com as melhores práticas, performance e tudo mais, para daí as pessoas utilizarem com customizações, com configurações desse facilitador. Isso na maioria das vezes, né? Na minoria das vezes, né, é criar uma ferramenta ou framework inteiro. Então, na maioria das vezes eu crio uma padronização, uniformização, algum método ou um conjunto de métodos de extensão para alguma coisa. E na minoria das vezes eu vou criar um framework empresarial. Eu vou criar uma ferramenta total que todo mundo, né, uma ferramenta global que todo mundo da minha empresa vai utilizar. Por exemplo, um enabler não significa eu criar um ORM. Né? Não significa eu criar um novo mecanismo de log. Não significa eu criar um message broker, tá? Isso já tem ferramentas que fazem no mercado, que fazem muito bem, que são testadas exaustivamente pela comunidade, pelas empresas e tudo mais. Onde que um facilitador entraria nesses exemplos que eu falei? No mecanismo de log, ele não seria o mecanismo de log. Ele seria uma forma para encapsular esse mecanismo de log para eu utilizar esse mecanismo da melhor forma possível. Logando, utilizando ele com os princípios que a própria biblioteca de log fala que são as melhores, que é performático, que eu consigo expor as configurações dele para todo mundo decidir de que maneira que quer deixar a string do log, né? Então, no caso do RM, né? Eu tenho lá um Entity Framework ou um NHibernate, por exemplo. Um facilitador não é eu criar um novo NHibernate, um novo Entity Framework, mas sim, se precisar, se for entregar valor, encapsular isso ou colocar alguma coisa que padronize a utilização daquele Entity Framework, daquele NHibernate, por exemplo, né? De forma que eu não esqueça de fechar uma conexão, de forma que eu
enfim, não sofra de SQL injection, né? Os ORMs basicamente já tem essas facilidades, né? Mas que seja outras, né? Também algum método que facilite o uso daquele ORM que ainda não exista no ORM. Aí sim você está entregando valor, né? Mas não refazer ele, por exemplo, né? Porque refazendo ele você está entrando naquele ponto que eu já falei muitas vezes aqui em várias lives. Você está reinventando a roda. E aí ter autoestima muito alta, né? Falar que você vai fazer um ORM melhor que o NHibernate, melhor que o Entity Framework, sendo que tem uma equipe especializada e focada só em fazer isso. E aí você está lá na sua empresa, você tem que codar o código da aplicação, né, da sua empresa, e além disso você tem que manter um ORM feito na empresa. Olha que bizarrice isso, né? Muito provavelmente em algum tempo você vai desistir de dar manutenção nisso e isso vai sumir, né? Vai ficar enraizado nas aplicações e acaba por deixar elas com um legado interno ali de utilização de algo que não está sendo mantido, não tem atualização de segurança, não tem nada. Tá, vamos lá, alguns exemplos. Quando criar enablers, né? Quando eu crio um enabler, coloquei aqui, tá? Quando existe a escolha por uma solução de log APM, que eu estava falando do Elk Stack ou do Elastic Stack, né? A forma como a gente implementa isso pode ser padronizada para que toda vez que seja utilizada não sejam esquecidos pontos fundamentais do que eu preciso informar nas configurações, né, do APM, da configuração de tracing, né, ligação do APM com os logs, por exemplo, e eu consigo explorar melhor a solução, né. Esse exemplo já estava batido, já tinha falado aqui. Outro exemplo, quando criar, né, quando existe, por exemplo, uma solução de mensageria, um RabbitMQ, um Azure Service Bus, um Azure Storage Queue, um Kafka, um CQE, acho que é SQS, né, da AWS, não lembro bem certo, acho que é SQS. Tem formas específicas de eu implementar baseado no que eu estou criando aquele facilitador. Se eu estou criando um facilitador, né, um enabler para o RabbitMQ e para a minha empresa, o que significa isso, tá? Significa que eu não vou querer fazer uma abstração que saiba falar com RabbitMQ, com Kafka, com todos. Não, eu quero criar um enabler que encapsule o RabbitMQ, mas aqui está o ponto de cuidado, né? Até que ponto eu tenho que encapsular para oferecer isso como uma facilidade dentro de uma aplicação? Eu tenho que levar em conta que o RabbitMQ não é muito parecido com o Azure Service Bus. Eles convergem em oferecer quase que a mesma entrega final, né? Mecanismos de fila, né? Entrega, receber, consumidor, publicador de mensagem e tudo mais. Mas o Rabbit tem uma estrutura totalmente diferente, com Exchange, fila, consegue fazer o roteamento dessa mensagem na Exchange e tudo mais. Já o Azure Service Bus não possui Exchange, não possui esse conceito. Então, se você for criar um facilitador lá, um enabler para o RabbitMQ dentro do contexto que a sua empresa vai utilizar, você vai levar em conta esses pontos do RabbitMQ, né? E aí você vai encapsular o que? Vai tirar da responsabilidade do usuário o que? Uma boa gestão de como publicar aquela mensagem, em que momento que cria a conexão, né, a factory ou a connection, as opções que você vai dar para quem está utilizando de como criar o model, né? Se o cara é um publicador, ele vai criar
num setup específico, se ele é um consumidor, ele vai criar num outro setup específico, e isso tudo baseado nas melhores práticas para aquele serviço de mensageria, para o Message Broker RabbitMQ. O problema de querer generalizar muito as coisas é que você acaba capando muito as funcionalidades de coisas específicas. Por exemplo, RabbitMQ, Azure Service Bus. Se você criar uma abstração que vai funcionar com os dois, se a tua intenção é fazer algo fácil, né, de ser utilizado, muito provavelmente você vai deixar muito das funcionalidades específicas que a gente tem aqui no Rabbit e trabalhar nivelando por baixo, né? E aí que começam os erros. Por isso que enablers para mim está muito mais ligado a uma questão mais detalhada, a um foco. Você não tende a ser tão genérico, tá? Você vai ser genérico o suficiente para o que o projeto ou a empresa precisa, mas não genérico a nível global. É esse o ponto que eu quero deixar aqui, beleza? Vamos lá. Quando criar outro exemplo aqui, uniformizar o consumo de APIs REST com .NET, por exemplo. E a gente sabe aí com microserviços, com a gente precisando sempre consumir APIs de terceiros, serviços de terceiros, né? Nas nossas aplicações, a gente sempre tem aquele detalhe de construir alguma forma de fazer uma requisição, colocar um header, utilizar algum mecanismo ali para facilitar esse tipo de requisição, utilizar muitas vezes um mecanismo de resiliência para falhas pontuais de rede ou falha quando o serviço de terceiro deu aquela piscada, deu aquela engasgada de 1 segundo, né? A gente consegue colocar um mecanismo de retentativa ali, que, por exemplo, no .NET é muito utilizado o poly, né? Por exemplo. Então, você pode sim criar uma implementação utilizando HTTP Client injetado, né, da forma correta, dando as opções de como injetar esse HTTP Client e encapsulando junto o poly, deixando aberto algumas opções de como configurar o poly dentro daquele enabler que você vai criar. Então, se você conseguir reunir esse pacote que sempre é implementado em várias aplicações nesse facilitador, você acaba agilizando muito o desenvolvimento. E aí você deixa aberto o que para ser configurado. Quantas retentativas vai fazer, o tempo entre as retentativas, quais são os headers, aí, enfim, as coisas genéricas de requisição mesmo, né? E por que isso é bom? Porque nem sempre quem vai utilizar, vai querer implementar algo do gênero, vai implementar de forma correta. Então, às vezes vai utilizar o poly, às vezes não vai utilizar o poly. Às vezes vai trabalhar errado com HTTP Client, né? E aqui é só um exemplo bem simples, né? Mas você pode sim, se for ver que isso vai facilitar e vai uniformizar como as pessoas fazem requisições HTTP dentro desse seu cenário, pode criar alguma coisa assim, beleza? Outro exemplo de quando criar um enabler, né? E esse eu acho que é uma das que entregam mais valor, tá? É quando você quer encapsular numa biblioteca, num enabler ali, num pacote, enfim, estratégias do negócio, estratégia de como lidar com determinada coisa dentro do negócio. E aqui eu podia ser muito específico, né, mas eu não quero entrar no detalhe, por exemplo, de coisas que a gente está fazendo lá na empresa, mas você pode, por exemplo, determinar como que o acesso a dados vai ser dentro da tua aplicação que é muito grande. Você tem uma aplicação que trabalha com vários bancos de dados, por exemplo, né? Cada cliente seu tem vários bancos de dados
como que você gerencia a conexão para decidir qual é o banco de dados de determinado cliente dentro da mesma aplicação, todo o ciclo de vida dessa conexão, como que você loga essas informações quando o cliente se conectou naquele banco, uma estratégia muito voltada a como a aplicação, como a arquitetura da aplicação está sendo montada. É uma aplicação multi-tenant com vários bancos de dados. Tá, todo esse fluxo aqui pode ser facilitado. Né? Eu posso criar uma abstração que facilita trabalhar com esse ciclo de vida aqui no contexto de dados. Né? Aí quem vai trabalhar, quem vai implementar uma nova feature que utiliza desse recurso, consegue ganhar agilidade. Ele não precisa ficar repensando ou saber se ele chama o contexto de um lado ou o contexto do outro, onde que está a connection string, chama de um lugar, chama de outro. Não, você consegue deixar, né, empacotar aquilo e deixar um pouco mais fácil para quem está utilizando no dia a dia. Você está criando facilitadores para aqueles desenvolvedores. Você quer... E aqui eu falei de estratégia, né? Mas, por exemplo, numa ferramenta de workflow, você quer facilitar, né? Você quer encapsular também como que esse fluxo acontece, como que ele é gerenciado ao longo desse pipeline, quais são as etapas que vão sendo executadas, como que você aciona cada etapa. É através de eventos, não é? Cada evento vai disparar um comando específico, né? Você não precisa deixar ele fazer tudo de forma muito crua. Beleza, agora eu tenho que disparar um evento aqui, e aí lá no handler do evento eu tenho que disparar outro comando e assim por diante e fazendo. Não, se você vê que isso é comum na sua aplicação, você pode encapsular isso e fazer com que ele monte em forma de cadeia qual que é o passo a passo. Esse evento que está ligado com esse comando, que está ligado com esse evento, cria um setup, né? Que vai ser definido nesse seu enabler, e quando ele criar uma nova funcionalidade, um novo fluxo, por exemplo, numa tela diferente, ele vai fazer o setup rápido, né, definindo ali quais que são as etapas, quais que são os eventos e comandos que estão correlacionados, e ele consegue seguir com o desenvolvimento muito rápido, sem ter que ficar pulando e reinventando muito o que já foi feito em outra parte da aplicação. E eu acho que aqui é o ponto principal, né, que a gente fala de facilitação, né, do time de arquitetura, um time de engenharia um pouco mais sênior, facilitar o trabalho dos outros membros, criando coisas focadas. Né? Você não vai querer reinventar a roda para um contexto geral, mas para um contexto focado, tem coisas que são alinhadas à estratégia que fazem sentido você criar novos enablers, facilitadores, né, que vão uniformizar e vão ajudar muito na hora de desenvolver. Eu trouxe um exemplo aqui, né, que eu já falei, mas é quando não criar. Né, quando que você não deve criar um enabler, se é que a gente pode chamar assim. Quando a sua ideia de enabler é que ele criar o seu framework corporativo que vai ter um ORM próprio, que é criar o seu próprio mecanismo de autenticação, né? Salvo se você tiver muita experiência, se você for um cara que dedicou a vida fazendo esse tipo de coisa, talvez seja interessante você fazer algo desse gênero, né? Se você tiver tempo para manter, se você tiver toda aquela preocupação. Se não, você não vai querer investir tempo em algo que tem a rodo no mercado, que tem suporte, que tem... Enfim, né? Não faz nem sentido. Criar seu próprio mecanismo de fila,
criar seu próprio mecanismo de acesso a dados ali com um banco de dados que é de décadas atrás, né? Enfim, tem muita coisa aí que não faz sentido você querer criar, tá? E a gente vê isso na prática quando entra numa empresa ou quando você tem acesso aí, através de uma consultoria, por exemplo, a pacotes, a frameworks corporativos, a possíveis enablers ali, né, facilitadores que foram criados, mas que não precisavam existir, porque já tinha uma coisa muito mais confiável para ser usada. E aí acaba acontecendo o quê? Aquela funcionalidade, aquele enabler foi esquecido por X anos, não tem mais suporte, tá dentro da aplicação, ninguém sabe mexer, ninguém sabe como funciona, ninguém sabe como foi parar lá, e você tem que começar a tentar substituir aquilo para começar a renovar a aplicação, né? Porque foi feito uma vez, foi esquecido e acaba se perdendo no caminho, beleza?